Eu poderia chegar aqui nesse pós-jogo e baixar a lenha na equipe do Sport, no técnico Anderson Moreira, no Wagner Love, não é? Eu vou criticar Anderson Moreira sim e vou criticar Wagner Love também, tá? Mas verdade seja dita, hoje contra o Juventude, mesmo jogando lá em Caxias com um gramado pesado, alagado, o Sport poderia ter saído vencedor do jogo, tá? Wagner Love perdeu um gol de pênalti que não deveria ter perdido. A gente vai falar disso daqui a pouco. E aqui para nós, este último gol, o gol da virada do Sport, os 3-2, que seria para nós pernambucanos, nos assaltaram, né, gente? Onde foi que o árbitro viu falta aí, pessoal? Pelo amor de Deus, né? O Sport deveria ter ganho esse jogo de pelo menos 3-2, né? Caso esse gol último não tivesse sido anulado e Wagner Love não tivesse perdido um pênalti, né? Pelo contrário, vou enaltecer muitos atletas que estavam em campo. O Sport lutou, correu atrás do prejuízo, foi aguerrido e tentou como tentou de tudo para não sair derrotado de Caxias do Sul. Portanto, nesse sentido, o time está de parabéns. E este resultado de empate faz com que o Sport volte para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Claro, o Vitória está um pouquinho na frente, né, tal, mas o campeonato ainda está em aberto. E pelo menos, caso o Sport não conquiste o título, vai conquistar o acesso para a primeira divisão. Vamos falar sobre Juventude 2, Sport 2 neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Ô Wagner Love, o pessoal aí da Rádio Jornal tem um recadinho para você. Dá só uma olhada. Vou te dizer um negócio. Wagner Love, é melhor ficar em casa do que ver isso aí. Falou e disse. Se é pra ver você cobrar pênalti desse jeito, é melhor, como você falou, fica em casa. É melhor ficar em casa do que ver um jogador cobrar um pênalti dessa forma. Porque era a chance clara de uma virada num jogo difícil. Num jogo complicado, ele cobra um pênalti desta forma, Ralf de Carvalho. Ô Wagner Love, olha só, desabafo meu pra ti, caso você veja esse vídeo, tá? Quando você fez aquele discurso na sala de imprensa da Ilha do Retiro, lá, não sei lá se foi na ilha ou foi no CT do Sport, não importa. Quando você fez aquele discurso mandando alguns torcedores ficar em casa, eu meio que concordei com você, tá? Porque, no fundo, você tem um pouco de razão. Existem realmente torcedores que ficam ali nas sociais do Sport só pra cornetar e encher o saco. Isso é verdade, tá? Tanto é que toda a Ilha do Retiro sabe que o pior lugar para se assistir jogo são as sociais do Sport. Pelo menos é o que muita gente fala, tá? E não adianta você, torcedor do Sport Sócio, vir aqui rasgar o verbo em cima de mim, não. Muita gente fala isso sobre as sociais do Sport. Lógico que tem muita gente boa, lógico que é um ambiente festivo, claro que também tem muita alegria e tal, mas que tem muito corneteiro, tem. Então, naquele momento, o desabafo de Sabino e do Wagner Love foi válido. Era um desabafo para que você... Opa, peraí. Esses caras têm um fundo de razão, né? O problema é que eles também entraram em atrito com a imprensa. E aí sim, a imprensa influencia a massa, né? E a grande maioria das pessoas ficaram meio que contra o discurso do Wagner Love e do Sabino. Lógico que, depois desse discurso, mandando até torcedor ficar em casa, né, Wagner Love? O Sport não ganha de ninguém, né? E você fazendo partidas ridículas. E hoje você fez mais uma partida ridícula, né, Love? Você que chegou no Sport ano passado, jogou muita bola, ajudou muito o Sport, apesar do Sport não ter conseguido acesso. Você foi uma das grandes contratações de 2022. Este ano começou voando, foi artilheiro do Campeonato Pernambucano ali ao lado do Luciano Juba. Para mim foi o melhor jogador do campeonato. Para mim, tá? Melhor jogador do campeonato. Tanto é que você decidiu na final, tá? Foi até muito mais decisivo do que o Luciano Juba, que vinha voando na época. Na Copa do Nordeste você também fez uma boa Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil você decidiu contra a equipe do Coritiba ao lado do Luciano Juba. Ou seja, você fez um primeiro semestre espetacular, cara. Tanto que você ainda hoje é o artilheiro do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. E tem, se não me engano, um gol, né? Um gol ou dois atrás do Gustavo Coutinho, que é o artilheiro do campeonato. Não, o Gustavo Coutinho está com 12... Agora eu não lembro se o Gustavo Coutinho está com 12 ou com 13 gols. E você, Wagner Love, estaria com 11. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso é rápido, peraí. Gustavo Coutinho, aí ó. Gustavo Coutinho tem 12 gols na Série B e o Wagner Love tem 11, porque marcou um gol recentemente, depois de vários jogos sem marcar, né? Você olhando aqui na tabelinha, vocês daqui a pouco vão ver, tá, gente? Mas aqui, ó, no Globoesporte.com, os últimos 5 jogos do Sport foram 2 vitórias e 3 empates. Ou seja, o Sport
não ganha, mas também não perde, né? Os últimos 3 jogos foram empates. Lá atrás tivemos 2 vitórias, tá? Esses empatezinhos marotos vão fazendo o Sport ficar na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo aí Atlético Goianiense, Juventude, Guarani, Novo Horizontino logo atrás, beliscando o cangote do Sport. Mas daqui a pouco eu mostro aqui a tabela de classificação, tá? Então lá, Wagner Love, você realmente não jogou absolutamente nada e o teu pênalti foi um pênalti ridículo, mal cobrado e telegrafado. E não foi só eu que achei isso não, tá? Realmente não foi não, entendeu? Muita gente te criticou, tanto que você viu aí, né? Você acabou de ouvir, no caso, e viu também Haroldo Costa te dando uma cornetada, né? O narrador do jogo pela Rádio Jornal. Ô Love, faltam 6 jogos para terminar a temporada, terminar o ano, cara. Vê se melhora, bicho. Vê se melhora, porque tu tem condições de dar uma força ao Esporte Clube do Recife, tá? Bom, por outro lado, Enderson Moreira, Negueba pra quê? Por que Negueba, Enderson? Por que Negueba num campo encharcado como esse, onde o Sport ia fazer muitas jogadas aéreas? Por que já não entrou com o Fabrício Daniel, que é alto? Negueba não fez absolutamente nada. E não foi só eu que achei isso não, tá? Meu amigo Nicolas Lima, que também tem canal no YouTube. Aliás, se você não segue, você é torcedor do Sport, digita aí no YouTube Nicolas Lima ou canal Nicolas Lima. Vai entrar lá no canal do Nicolas. Ele está crescendo, está quase batendo 20k. Ele também ficou revoltado com a escalação do Negueba para o jogo. Dá uma olhada. Coerência nenhuma. Negueba, desde que chegou, não entrou 1 minuto. Agora é titular. Para que colocar hoje? Se o próprio Fabrício Daniel nos últimos 2 jogos marcou 2 vezes. É bronca, Enderson Moreira. E o Nicolas está coberto de razão, né? Você está vendo aí a escalação que foi divulgada minutos antes da partida. Você vê Denis no gol, Everton, Sabino, Alisson Cassiano e Filipinho. Fabinho, Felipe, Jorginho e Edson Negueba, número 20. Alan Ruiz e Wagner Love. Ou seja, Negueba que realmente não tinha ficado em nenhum momento, talvez nem sequer no banco de reservas do Sport, já tem aí 1 mês ou 2 meses que foi contratado, e hoje entra como titular. Que coincidência, hein, Enderson Moreira? Que coincidência, porque nesta última semana, a torcida do Sport ficou enchendo o saco nas redes sociais perguntando: e cadê Negueba? Cadê Negueba? Cadê Negueba que não joga? Cadê Negueba? Foi tema de debate em vários canais do YouTube e também no Twitter, que é onde o bicho pega, né? E no Instagram também, o povo perguntando Negueba, 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 e de repente Negueba aparece como titular. Parece até que Enderson Moreira quis dar uma satisfação à torcida do tipo: ó, vocês pediram, toma essa miséria, não é? E o que foi que Negueba fez no jogo? Nada. Então sim, senhor Enderson Moreira, a sua coerência foi 0 hoje, 0 em ter colocado Negueba como titular. Pô, colocava ele no banco, opção de banco, e entrava com Fabrício Daniel, um cara alto, campo encharcado, não se podia levar a bola correndo, né, dominada, era bola na área, colocava o Fabrício Daniel, cara, mas não, foi colocar Fabrício Daniel no segundo tempo e também o homem não é mágico, né? Pô, vai chegar e já vai fazer outro gol num campo encharcado, com dificuldade, todos tendo dificuldade de jogar. Aí não dá, né, Enderson Moreira? Portanto, realmente, você e Wagner Love foram os pontos fracos dessa partida de hoje do Sport, tá? Por outro lado, como eu falei no começo deste vídeo, o time foi valente, foi aguerrido, buscou o resultado sempre, porque esteve sempre atrás do placar. O Juventude fez 1-0 aos 14 ou 15 minutos, o Sport foi e empatou. Um golaço do Alan Ruiz, que também não entendo porque é reserva neste time do Enderson Moreira, tá? Depois, no segundo tempo, aliás, ainda no primeiro tempo, Wagner Love perdeu um pênalti. A gente poderia ter descido para o vestiário no intervalo, vencendo o jogo por 2-1, não é? E talvez aí a torcida do Juventude ia começar a pressionar o time, eles podiam se perder um pouco e quem sabe a gente fazer um terceiro, mas não. Wagner Love fez o favor de perder um pênalti teleguiado, telegrafado, e o goleiro do Juventude foi lá e agarrou. E aqui para nós, hein? Se esse pênalti tivesse sido a favor do Juventude, Denis ia tomar esse gol, porque diferente dos outros goleiros, Denis desiste do lance. Essa aqui é uma realidade. Denis é daquele goleiro que não pega pênalti. É algo impressionante. Mais uma vez, todos os goleiros de Série A e B do futebol brasileiro hoje são melhores do que os 3 goleiros que o Sport tem, tá? Bom, dá uma olhada aí, galera, no top 8, top 6 do Twitter, no intervalo do jogo. Juventude, na época, tava
Juventude 1, Sport 1. O Twitter tava pegando fogo, tá? O pessoal comentando. Tendências do Brasil. Primeiro, Wagner Love. Você veja que aí nesses 6 primeiros assuntos, né? Porque os demais assuntos eram de música e tal, política, não interessava não. Então, os 6 primeiros assuntos, Wagner Love em primeiríssimo. Inclusive, quando terminou o jogo, Wagner Love continuava em primeiro, tá? O pênalti dele sendo aí replicada a imagem para todo o Brasil ver por vários portais, né? Depois no número 3 está ali o Juventude, que estava fazendo o jogo em casa, estava ganhando e tal. Alan Ruiz pelo golaço que Alan Ruiz fez, muito possivelmente por isso. E em sexto ali, Anderson Moreira, a galera arriando a lenha no treinador no Sport. E o Sport empatou o jogo, né? Quase no finalzinho, como vocês estão vendo aí esta arte do Globoesporte.com, mostrando Edinho. O Sport empatou e depois virou com Edinho também. E eu não sei de onde foi que o árbitro, senhor Sálvio Pereira Sampaio, viu falta nesse lance. Primeira bola veio do lateral, não tem impedimento. Pronto. Depois, perigo de gol. Perigo de gol de quê? Falta de quem? Falta de quem? O Sport foi garfado nesta noite em Caxias do Sul, tá, gente? E aí você vê no site Globoesporte.com, em 52 de segundo tempo, não valeu, né? Sport chega mais uma vez após cobrança de lateral. Edinho fica com a sobra e chega a finalizar para o fundo das redes. Mas o árbitro Sávio Pereira Sampaio já havia marcado falta de ataque. E o perfil Bastidores do Sport disse o seguinte: o juiz viu perigo de gol e apitou antes do lance ser completado. Logo o VAR não pode fazer nada. Absurdo. Interesse de quem isso? Fez uma pergunta, né? Meus amigos, realmente complicada. Foi muito complicada essa decisão aí do árbitro. Realmente, na minha opinião, o Sport foi muito prejudicado nesta noite de segunda-feira, tá? Dá uma olhada aí na tabela de classificação, primeiro ao 10º lugar. Vitória em primeiro com 61 pontos. O Sport recuperou a segunda colocação com 56, mas tem o Atlético Goianiense empatado em pontos na terceira colocação, tá? O Atlético Goianiense, ele vai para a terceira colocação porque o Sport tem um saldo de gols melhor, né? Você veja aí que o Sport tem 15 vitórias e o Atlético também. O Sport tem 11 empates e 6 derrotas, o Atlético também. Só que no saldo de gols, o Sport tem 18, o Atlético Goianiense tem apenas 10. O Juventude é o quarto colocado com 55. E aí, fora do G4, Guarani, Novo Horizontino, Mirassol, Criciúma, Vila Nova e CRB fecham o top 10. Pelo menos eu gostei da garra que muitos jogadores do Sport tiveram de não deixar o time sair derrotado de Caxias do Sul, tá? Bom, deixa aqui o teu comentário. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!